Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês já passaram por uma situação em que vocês se sentiram com medo, mas tipo, uma situação muito constrangedora ao mesmo tempo? Pois é, isso aconteceu comigo e eu vou contar pra vocês hoje. Se você gostar, claro, deixa aí o seu like e se inscreva no canal, caso você queira ver outros vídeos. Tem outros vídeos aí pra você, beleza? E comenta aí nos comentários. Óbvio, né? Você vai comentar nos comentários. Comenta aí se você tem uma experiência que eu vou contar agora. Uma experiência igual que eu vou contar agora. Bom, o ano era 2018 e eu tava no terceiro colegial. Meu último ano no ensino médio, eu tava muito animada, muito feliz, era a formatura, eu ia poder me formar com os meus amigos. Tava tudo perfeito. Só que aconteceu alguns problemas, alguns enganos na direção e eles me colocaram em outra sala. Como eu era uma aluna muito boa e a minha sala era a pior sala da escola, eles acharam que seria melhor eu estudar numa sala boa, sabe? Numa sala só com nerds. Eu não preciso nem falar que eu não gostei daquela sala, porque era muito chato ficar lá, não tinha zoeira, não tinha piada, era só lição, só lição. E é claro que eu também queria me formar com os meus amigos. Então no mesmo dia eu fui pra coordenar por como é que fala? Fui pra coordenação. É. E eu pedi, será que tem como vocês me trocar de sala? Porque eu quero me formar com os meus amigos. Eu passei todos os outros anos na mesma sala, por que eu tinha que me mudar agora, não sei o quê. E eles aceitaram me trocar de sala, mas ia demorar alguns dias. E nesse tempo, eu fiz amizade com um menino da sala que eu tava, que a gente vai chamar ele de José. O José, ele era otaku. Tipo, muito, muito, muito otaku. Ele adorava anime e só falava disso. E acho que é por isso que ele não tinha nenhum amigo. Eu era a primeira amiga que ele tinha. Ele era um cara muito alto, sabe? Tipo, sei lá, uns 2 metros mais alto que eu. E ele era meio estranho, sabe? As pessoas meio que tinham medo de ficar perto dele. Era fácil ser amiga dele até, porque a gente tinha bastante coisa em comum. Eu também gostava de ver anime. Ele era uma pessoa bem engraçada, bem gente boa. E a gente ficava o tempo todo junto. Na sala de aula a gente fazia as atividades juntos. No recreio a gente lanchava junto. E quando tava em casa a gente ficava trocando meme, mensagem. A gente ficava marcando em vídeo, enfim. Era uma coisa muito legal. Eu finalmente tinha um amigo que entendia os meus gostos. Só que eles me trocaram de sala e eu voltei pra minha sala, que era pra mim estar. E a gente parou de se ver todo dia. A gente só se via no recreio de vez em quando, porque eu ficava com os amigos da minha sala e a gente conversava em casa, normal. Só que eu comecei a ficar mal, sabe? Tipo, meio errado você fazer amizade com uma pessoa e depois abandonar ela. Então, eu tive a brilhante ideia de juntar o meu grupo de amigos com ele. Então, eu meio que incluí ele no meu grupo de amigos. E isso foi uma coisa muito boa, porque além dele ter vários amigos agora, ele era uma pessoa mais conhecida na escola, né? O que fazia ele parar de ser esquisitão. Mas começa a dar merda a partir desse momento, e eu vou contar pra vocês. Bom, começou que, como os meus amigos viraram amigos dele, eles me contavam coisas sobre ele. E essas coisas era que no celular dele, o papel de parede era uma foto minha. Ele tinha muitas fotos minhas, tipo, ele entrava no meu Facebook provavelmente e pegava todas as minhas fotos e baixava. Ele só falava de mim o tempo todo. E ele começou a me acompanhar na ida para casa. E eu sempre fui uma pessoa que ia embora sozinha. Eu gostava de ouvir música, porque é um momento mais, sei lá, solitário meu, e eu gostava. Só que ele começou a me acompanhar a ir embora. E isso me deixou um pouquinho brava, mas também era gostoso ter companhia. Só que eu comecei a ficar nervosa, sabe, com a situação, porque os meus amigos falavam o tempo todo que tinha coisa aí, e eu ficava, não, eles são meu amigo, que é isso? E eu resolvi fazer a coisa mais idiota do mundo. Eu resolvi ignorar e fingir que não tava acontecendo nada. E essa foi a merda do ápice. Bom, passou um tempo e eu comecei a fazer amizade com o pessoal da internet. Algumas pessoas da internet que estavam no mesmo grupo que eu. E entre elas tinha um garoto que eu fiz amizade. Não precisa falar o nome dele, porque eu não converso mais hoje em dia. Só que eu me lembro muito bem que eu comentei com os meus amigos que eu tava fazendo amizade com esse cara. E provavelmente os meus amigos comentaram com ele, porque no mesmo dia ele adicionou o garoto. Tipo, e não foi só isso, eu percebi que todo mundo que eu conversava na internet, todo mundo que comentava as minhas coisas, ele adicionava. Tipo, era uma coisa muito estranha, porque é um pouco bizarro você sair adicionando todo mundo, sabe? Você não conhecer ninguém, só porque tal pessoa também tem no WhatsApp, ou então no Facebook, tipo, é uma coisa muito bizarra. E eu resolvi fazer o quê? Ignorar de novo. E foi aí que deu a merda. Foi aí que deu a merda. Porque depois de alguns dias ele se declarou pra mim pelo WhatsApp. Ele mandou um textão de 1000 linhas. Eu fiquei, não, 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 não. E antes que vocês me julguem, sim,
eu dei um fora nele, mas, pra minha defesa, eu não tava buscando um relacionamento naquele momento. Eu não queria namorar. Eu só queria curtir ali com os meus amigos e ficar na minha. Eu não queria um relacionamento, eu não queria um relacionamento amoroso. Eu não estava procurando, na verdade. Então, eu dei um fora nele, mas foi um fora super gente boa, sabe? Normal. Tipo, olha, não quero ficar com você por causa disso, 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 sabe? Eu fui super gente boa com ele, eu expliquei bonitinho. É claro que ele ficou triste, né, pessoal? Não tem como. Mas ele pareceu entender, porque no dia seguinte a gente tava tratando um ao outro normal, como se fôssemos amigos e como se ele nunca tivesse feito nada daquilo. E é claro que passou meses depois disso e as coisas continuaram normais. Ele não se declarou mais pra mim nem nada, ele parou de sair adicionando todo mundo. Parecia que finalmente estava tudo dando certo. Só que assim, aconteceu uma viagem na minha escola e eu me lembro exatamente dessa viagem. A minha sala toda não queria ir, só eu queria. E a sala dele, ele ia também. Então a gente pensou, vamos juntos nessa viagem. E a gente realmente foi junto. Eu tinha uma amiga que ela era lésbica, então ela ficou o tempo todo com a gente. Só que eu percebi que na viagem ele ficava muito sério, sabe? Ele não queria conversar, ele não queria chegar perto, ele ficava emburrado o tempo todo olhando para nós duas. É claro que isso não atrapalhou a minha viagem, eu e ela se divertimos bastante, mesmo ele com aquela cara emburrada, sabe? E quando a gente finalmente terminou a viagem e chegou na escola, né? Pra ir pra casa. Eu não fui pra casa com ele, porque eu ia pra casa da minha avó, era um caminho diferente. A gente se despediu e fui pra casa da minha avó, ele foi pra casa dele. E aí no dia seguinte eu acordei com uma sensação estranha. Eu acordei como se algo estranho fosse acontecer aquele dia, como se algo muito ruim fosse acontecer, sabe? Mas de vez em quando eu tinha essas sensações e nada acontecia, eu simplesmente peguei as minhas coisas e fui pra escola. Cheguei na escola, eu percebi que ele tava animado do jeito dele, mas um pouco mais retraído, sabe? Como se estivesse nervoso esse dia. Eu tentei não reparar muito, até porque eu tava com essa sensação de, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa. E quando finalmente chegou a hora de ir embora, ele me acompanhou normalmente, igual ele sempre fazia, só que ele tava um pouco estranho. Ele tava nervoso e ele tava um pouquinho mais animadinho que o normal. E é claro que na hora que a gente desviou os caminhos, cada um foi pra sua casa, me deu até um alívio, né? Tipo, ai meu Deus, graças a Deus. Só que o alívio é temporário, porque quando eu cheguei no meio do meu caminho, que eu ia cruzar uma pracinha pra ir pra minha casa, eu vi ele vindo do outro lado da rua. E na hora que eu vi ele se aproximando de mim do outro lado da rua, eu pensei, puta merda, tem alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E aconteceu. A gente desceu a pracinha conversando normal, e aí ele começou a falar de um assunto que é igualzinho ao assunto que ele falou quando se declarou pra mim, tipo, olha, eu gosto muito de você, eu acho você muito bonita, eu quero muito ficar com você. E aí, nesse momento, meu coração apertou, porque eu tava sozinha com ele e não tinha movimento naquela praça. E eu não queria, sabe? Eu deixei isso bem claro pra ele que eu não queria um relacionamento. E eu virei pra ele e disse: olha, eu não quero um relacionamento, me desculpa. E na hora que eu desci a calçada pra ir pra minha casa, sabe? Pra fugir dele, ele pegou o meu pulso e virou. E eu olhei pra ele assustada nesse momento, porque, tipo, foi uma coisa muito não tem como explicar. Tipo, ele pegou meu pulso do nada e virou pra ele. E ele falou, Thaís, eu quero muito ficar com você. E eu fiquei, tipo, eu não quero, sabe? Chacoalhando a cabeça e falando que não. E nesse momento ele começou a me puxar pra ele, sabe? Ele pegava o meu pulso, ele apertava o meu pulso com uma força, assim, que se eu não tivesse soltado, eu acho que ficaria marca, sabe? Porque eu sou uma pessoa que tem uma pele muito sensível. E ele puxava pra ele, sabe? Me puxando pra ele e eu indo pra trás. E ele só soltou o meu pulso quando eu dei um empurrão com tudo nele. E ele foi pra trás com força. Aí ele percebeu o que ele tava fazendo e ele soltou a minha mão. Nessa hora eu não escutei mais nada do que ele falou. Eu simplesmente desci a rua correndo, entrei dentro da minha casa o mais rápido que eu pude e deitei na minha cama pensando, meu Deus, o que eu acabei de vivenciar, o que acabou de acontecer. De tarde ele me mandou um texto explicando pra mim que ele gostava de mim e que a viagem do dia anterior ele achava que eu gostava dele do mesmo jeito, porque eu fui a viagem com ele, então ele achava que isso tinha um significado. E a viagem toda ele ficou puto porque eu tava com a minha amiga lésbica. Então ele ficou com aquela cara de merda porque eu tava com uma amiga minha, sabe? Que não tinha nada a ver, só porque a menina era lésbica, sabe? Aí, obviamente, que eu tive que dar outro fora nele, só que dessa vez eu tive que ser um pouco mais severa, um pouco mais dura. Eu até fiquei um pouco chateada, sabe? Porque eu tive que magoar ele dessa vez. É claro que eu não falei, tipo, seu escroto, você tentou me beijar à força. Claro que não, eu fui uma pessoa razoável. E por incrível que pareça,
No dia seguinte, ele ainda pediu pra me ver. No dia seguinte, ele ainda falou: será que dá pra gente se encontrar na pracinha de novo? Quero te dar um negócio, filho. É óbvio que não. Eu inventei uma desculpa de que eu ia viajar, né, no final de semana só pra não me encontrar com ele. Mas eu ia ter que enfrentar ele na escola segunda-feira. Eu ia ter que fazer isso. E assim, eu não queria ir pra escola, realmente não queria, mas eu fui. E ele não olhou na minha cara. Por durante toda aquela semana ele não falou comigo, não falou com os meus amigos, ele não olhava na minha cara. E os meus amigos até achou estranho, né? E eu contei essa história pra eles. E eles ficaram tipo, nossa, o cara é doido. É, o cara é doido. Mas, enfim. Chegou o final do ano da escola, ele praticamente quase não falava comigo. Até que no final do ano, um dos meus amigos chegou pra mim e falou assim pra mim que depois desse episódio dele tentar me beijar à força, ele ainda foi até um dos meus amigos, que era esse que tava contando pra mim, e pediu a ajuda dele pra ajeitar eu. Sabe? Tipo, mesmo depois de eu ter dado outro fora nele, ele ainda queria tentar de novo. E foi um absurdo. Eu fiquei com mais medo dele ainda, porque além dele não tá falando comigo, ele ainda vai pedir ajuda pra um dos meus amigos, sabe? Foi um negócio muito louco. Hoje em dia ele tá namorando com uma garota, eu espero que ele tenha conseguido namorar ele da maneira certa, né? Tipo, não bancando um psicopata, possessivo, louco, perseguidor. Mas, enfim, essa história é tipo. Eu dou risada hoje em dia, porque foi uma história engraçada, mas eu lembro que aquele ano eu fiquei com muito medo, fiquei nervosa o tempo todo. Depois desse incidente aí, eu praticamente tinha medo de chegar perto dele, eu tinha medo de ir embora sozinha, então eu passei a ir embora com os meus amigos, mesmo não gostando de companhia. E assim, cara, foi um negócio muito louco, muito, muito louco. Ele sabia até onde eu morava, praticamente. Eu lembro que ele comentava comigo, tipo, ah, eu sei onde você mora. Eu achava que era brincadeira. Só que depois disso eu fiquei com medo dele aparecer na minha casa e me sequestrar, entendeu? Ai, mas enfim, essa foi a minha história com o meu louco possessivo, meu amigo doidão. Hoje em dia a gente não se fala mais. Eu e José, a gente não troca mais mensagem nem nada, afinal ele tá namorando, né? Espero que ele esteja feliz. Espero que a namorada dele também esteja feliz, não é mesmo? Enfim, se você tiver uma história parecida, comenta aí, que eu quero muito saber. Esse foi o vídeo pra dar como é que fala? Dar uma aleatorizada aí pra vocês. Semana que vem, muito provavelmente, vai ter vídeo de gameplay, porque essa semana o computador vai ser consertado, então fé e esperança que sai, tá bom? É isso.